Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias e Debate no ar. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o senhor Leonel Samaia. Ele é mórmon e ele tem uma atividade muito importante na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele nasceu em 1946, na cidade de Cedro, no Ceará. E ele é diretor do Gabinete de Genebra para a Educação em Direitos Humanos no Brasil. Ele é frequentador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, desde a sua adolescência, e lá iniciou seu trabalho profissional. Profissionalmente foi funcionário nos escritórios da igreja e trabalhou como gerente de recursos humanos de 83 a 87 e registrador no Templo de São Paulo entre 2000 e 2011. Ele é casado com Lívia Maia, tem 6 filhos e 22 netos. Oh, que beleza, hein? O casal é responsável pela missão de educação em direitos humanos para crianças e adolescentes. Muito bem. O programa de hoje, que vai ser dedicado à compreensão, à reflexão do senhor Leonel Samaia, tem alguns objetivos, em especial relativo ao trabalho que a igreja desenvolve para a educação e a relação que podemos ter do mundo social com os membros da igreja, dialogando, principalmente no momento grave que vivenciamos com tanto desemprego. Mas antes de entrarmos nessas questões, eu gostaria muito que o senhor Leonel falasse com todos nós, e principalmente com vocês do outro lado da telinha, como ele iniciou, porque pelo que nós lemos aqui, desde a adolescência ele está na igreja, como ele iniciou, como ele abraçou, e as atividades fundamentais. Essa igreja mórmon, eu conheço um templo muito bonito na zona oeste de São Paulo, na Francisco Morato, um belo templo. E lá é um complexo, né, que com certeza tem uma série de atividades que são desenvolvidas. Então, a nossa ideia nesse bate-papo aqui, nesse diálogo, é exatamente conhecer um pouco, né, da Igreja Mórmon, o foco com relação aos temas que eu desenvolvi, a educação, a saúde, o emprego, e as preocupações da igreja no momento que nós estamos vivendo hoje. Leonel, as câmaras são suas. Bem, é um enorme prazer estar aqui, reunido então com vocês. E estou na igreja desde os meus 15 anos de idade, mas a conheci uns anos antes, quando morava no Parque do Carmo, e uma família, membro da igreja, se mudou para aquela região. Naquele tempo, em 1959, era um lugar muito distante, né? E então não havia a igreja mórmon na proximidade, mas essa família fez as suas reuniões, a família Silveira, Humberto Silveira, Maria da Glória Silveira, desenvolveram então reuniões para crianças, e ali da organização da primária da igreja. E aí foi o nosso primeiro contato e aquilo me atraiu bastante. Eu fui conhecendo e me simpatizando, mas meus pais só me autorizaram a me converter quando eu já tinha 15 anos de idade. E foi ali o meu começo e as minhas experiências dentro da igreja. Fui missionário, como muitos desses jovens que nós vemos hoje aí pelas ruas, andando em dupla, né, de camisa branca. Então fui missionário na França, e a missão compreendia também a cidade de Genebra, e foi durante 2 anos e meio. E depois voltando, quer dizer, como a atividade da igreja não oferece nenhuma remuneração, não existe clero profissional na igreja, eu tive que me educar, me formei na Universidade de São Paulo, em Ciências Sociais, e depois estendi minha educação em universidades nos Estados Unidos, uma delas, a Universidade de Brigham Young, que no estado de Utah. Depois eu também estive na Universidade de Chicago e mais para frente, então, retornei aos Estados Unidos quando me doutorei
fiz um mestrado em educação, ainda na Universidade Brigham Young, e me doutorei em desenvolvimento organizacional na universidade, na Case Western Reserve, que fica em Cleveland, Ohio. Olha que bela história. E me diga uma coisa, né? A Igreja Mórmon é uma igreja de origem norte-americana? Qual é a origem da Igreja Mórmon? Ela inicia-se em 1830, sob a liderança de um jovem que estava em busca do conhecimento, então, da verdade. Ele queria se filiar a uma igreja e, nas suas angústias e buscas, quando ele era jovem, ele foi a um bosque e ajoelhou-se para orar e teve uma visão. Mais propriamente era a visita do pai e do filho, que realmente chama a atenção em termos de magnitude e responsabilidade, e ele, no contato, compreendeu e lhe foi ensinado de que a Igreja de Jesus Cristo original, que existia então nos tempos antigos, essa igreja precisaria ser restaurada na sua plenitude. E ele se tornou então o porta-voz. Então a igreja foi constituída em 1830 com o nome de Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Olha, interessante. Há um tempo atrás, meu filho foi fazer um estágio lá no norte dos Estados Unidos, e lá tem regiões dos Estados Unidos que a Igreja Mórmon tem muitos membros, né? A maior parte fica, acho que, no norte dos Estados Unidos, né? Oeste. No oeste dos Estado Estados de Unidos. Utah. Utah, né? Utah. Tem muitos, né? Tem. É a É concentração. uma igreja lá nos Estados Unidos muito importante do ponto de vista de membros. E no Brasil, ela começou a funcionar quando? Então, o desenvolvimento da igreja nos Estados Unidos concentrou-se, então, ali no oeste, em Utah, porque no leste os membros foram perseguidos, até ameaçados de extinção. Havia decretos de governo de estado para que os mormons fossem exterminados. Olha só, hein? E eles tiveram, então, que se deslocar em êxodos, né, de um estado para o outro, e o grande êxodo foi a partir de 1845 até 1847, quando fizeram a travessia ali com carrinhos de mão, puxado com carroças de mão, alguns puxados por animais, mas nem todos tinham alguma capacidade de posse, então, de ter uma carroça maior, mas eles atravessaram o deserto e se estabeleceram no estado de Utah, que é um deserto, e cultivaram aquela região, e hoje é um belo, um rico estado. E no Brasil começou em torno da época da Segunda Grande Guerra Mundial, e em torno de 1900 um pouco antes, né, 1935, e começou, então, deslanchou mais, então, no período após a guerra, e principalmente, então, na década de 70 teve um grande desenvolvimento, e hoje somos em 1,5 milhão de membros espalhados em todo o Brasil. E no Brasil tem alguma região que tem mais membros? Algum estado? São Paulo, o estado de São Paulo, Uhum. Então tem, na cidade de São Paulo tem o templo, né? E tem mais 7 desses templos no Brasil, que já denotam um grande desenvolvimento e concentração em outras cidades, como Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Manaus, Recife, Fortaleza. O nosso companheiro Franzinho estava comentando um pouco antes do programa de um trabalho que é desenvolvido pela igreja relativo à educação. Como é que funciona esse trabalho relativo à educação? Bom, esse foi sempre uma grande bandeira, né, da igreja, o incentivo à educação, dizendo, numa das suas escrituras básicas, dizendo que a glória de Deus é a inteligência. E então o incentivo à educação é primordial. E mesmo quando eles se estabeleceram em Utah, é interessante que o segundo prédio ali no deserto que eles começaram a desenvolver tem a ver com teatro, apresentações culturais, desenvolvimento, então, realmente intelectual, e na formação ali das pessoas.
E assim, então, a questão da rede escolar é uma coisa importante, então, na igreja. Agora, a missão a qual eu fui chamado e que estou trabalhando no Brasil atualmente tem a ver com a educação em direitos humanos para crianças e adolescentes. Esse é um programa que foi desenvolvido em Genebra em 2018, né? Em 2018, nos 70 anos da proclamação, no estabelecimento, na apresentação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aos 70 anos, em 2018, a igreja, então, preocupada com a revitalização desses princípios originais ali contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, formou um grupo que se estabeleceu em Genebra e criaram 2 cursos de direitos humanos, em 10 lições cada um para crianças de 6 a 11 anos e o outro para adolescentes de 12 a 17. Muito importante. Nós vamos, inclusive, fazer um rápido intervalo e nós vamos tentar colocar algumas fotos do templo, o site, para as pessoas buscarem informações adicionais de tudo aquilo que nós estamos discutindo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos. Até já. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com 16 sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio da cidade de São Paulo. Conquistamos a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos da categoria recebem 2 dias de benefícios a mais em folga ou pagamento. Você sabia que o sindicato dispõe de mais de 20 advogados e que no ano de 2015 foram atendidas 23 mil pessoas e abertos 2.137 processos trabalhistas, civil e familiar? O sindicato tem convênio com mais de 100 instituições de ensino, cursos e faculdades com descontos de até 50%. Isso tudo é para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador para o benefício da aposentadoria, o sindicato fez 2.000 atendimentos e conseguiu aposentar 228 pessoas totalmente de graça. Essa assessoria é para você. Em questão de saúde, o sindicato é campeão e por isso toma um grande cuidado com os comerciários, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, totalmente voltado para a área médica, com equipamentos de última geração, como mamógrafo, densitometria óssea para todos os comerciários, fazendo os exames e se prevenir de doenças. Fizemos mais de 204 mil atendimentos entre ambulatório médico, sedes e subsedes. E você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio se lá estiver totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo com total infraestrutura para você e sua família. No clube de campo temos piscinas, pedalinhos, quadras de futsal, campo de futebol, chalés para você e sua família. Na colônia temos também uma linda piscina, temos quadra de boccia, playground para as crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato faz um grande ato em defesa dos direitos das mulheres, Mulher com Vida, sempre no mês de março, com ação direta à mulher comerciária, pelo seu empoderamento e igualdade na sociedade, tornando-a mais justa e igualitária. E esses momentos de crise que vivemos hoje, o Sindicato dos Comerciários vem inovando e fazendo multirões de emprego, trazendo diversas empresas em todas as áreas de trabalho, para o sindicato ofertar em uma semana diversas vagas de emprego aos milhares de desempregados em ação cidadã, que conquistou em 2018 mais de 5 mil novas recolocações de postos de emprego em São Paulo. Este é o seu sindicato, agindo, lutando
e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Meus amigos, minhas amigas, olha, eu tenho uma notícia muito boa para todos que estão nos vendo nesse momento. Nós somos do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, mas esse trabalho é para todo mundo. Na conta de luz que o senhor, a senhora pagam todo mês, tem lá uma taxa. Ela chama tarifa de uso do sistema de distribuição, TUSD. Em alguns casos também a TUST, tarifa do uso do sistema de transmissão. São duas questões. Só pegar a conta, vai ver comigo o que eu estou falando. Muitos desses valores são abusivos. E nós, do Sindicato Comercial de São Paulo, da UGT, pioneiramente entramos com uma ação coletiva que ela é fundamental para que você resgate aquilo que você pagou mais do que devia. Principalmente no momento difícil que nós estamos vivendo, com desemprego, com desalento, não é? E com questões externas nos preocupando cada vez mais, não abra mão desse dinheiro que é seu. Para isso, o que você precisa fazer? Você precisa vir aqui na sede do sindicato, na Rua Formosa 99, com uma conta de luz e com seus documentos pessoais. Se você tiver alguma dúvida, você pode ligar, vai estar aí embaixo da minha fala, no telefone 2121-5944. Vai falar com o departamento jurídico. Mas é muito importante que você entre conosco nessa ação. Quanto mais gente entrar, mais rápido, com certeza, nós vamos conquistar aquilo que é de direito, que é seu. Nesses últimos tempos, se você somar tudo aquilo que você pagou a mais, são valores importantes, principalmente num momento tão difícil que nós estamos vivendo. Com certeza, esses valores você vai poder comprar mais comida para sua família, vai poder fazer uma série de coisas, porque o dinheiro é seu. Não vamos deixar pegar o dinheiro que é nosso, que é seu, que é de todos nós. Por isso, eu fico muito feliz aqui no Sindicato Comercial de São Paulo e na UGT em poder proporcionar uma atividade cidadã, uma atividade a favor do consumidor, da consumidora, para que nós possamos realmente buscar aquilo que é nosso. Venha para o sindicato, busque aqui o seu direito. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate, nós voltamos com o nosso convidado especialíssimo, Leonel Sá Maia. No fim do primeiro bloco, ele estava comentando questões sociais, principalmente relativas à educação, e nós vamos dar continuidade a esse tema e vamos, em seguida, fazer um comentário da macroeconomia do Brasil e como a igreja enxerga, discute, reflete o tema que hoje muitos da população brasileira ou sofre ou vai sofrer, na minha visão. Então, nós vamos continuar a questão social e da educação. As câmaras são suas. Obrigado. Eu só queria comentar o que há de interessante e realmente atraente nesse curso de Educação em Direitos Humanos para Crianças e Adolescentes, é a metodologia, em que esse curso ele não se trata, então, de ficar explicando qualquer coisa a respeito dos direitos humanos contidos na Declaração Universal, mas são atividades na sala de aula, através de brincadeiras, através de histórias, como a da Malala, ou descobertas no próprio bairro, mas que as crianças possam conversar entre elas, em cima de princípios como somos livres, e aí, por meio, então, dessas atividades, as crianças, então, podem conversar entre elas e, por meio desse diálogo, elas descobrem e se fortalecem sua dignidade, por meio do respeito e do conhecimento e das experiências que eles vão adquirindo. Essa é a finalidade principal para as crianças e os adolescentes, compreenderem, então, os direitos humanos por meio da intuição e da experiência, e eles compreenderem com a capacidade própria a cultivar esses princípios. Muito interessante, muito interessante. Eu tenho certeza que as pessoas estão do outro lado da telinha, que poderão acessar o site para ter mais informações,
poderão, com certeza absoluta, conhecer melhor esse tema, que, a meu ver, a questão da educação, da qualificação, das questões da percepção dos direitos humanos tem um valor extraordinário que significa compreender a própria vida. Opa, Então, eu tenho certeza que o trabalho que você desenvolve, senhor Leonel, ele é de uma dimensão muito importante para todos nós. Nós vamos agora, então, fazer uma pequena introdução de um tema que eu queria conhecer um pouco o que pensa a igreja, através do senhor Leonel Samaia, do momento que nós vivemos no Brasil. Nós estamos vivendo um momento que tem um desemprego elevado. Muitas pessoas não buscam mais nem emprego, são os desalentados. Nós temos percebido, tanto no governo Temer quanto no governo Jair Bolsonaro, direções dos projetos contra as questões sociais e contra, principalmente, as questões sindicais, né? Então, uma série de posturas e medidas para tirar o fôlego do movimento sindical, que acho que o movimento sindical atrapalha as pessoas que estão construindo por uma política de direita, a meu ver, muito extremada. A igreja, de uma certa forma, tem uma reflexão do tema. Os membros dialogam a respeito disso. A questão do desemprego, ela é colocada para a igreja tem um canal com as questões sociais ou sindicais para que essas situações possam ser minimizadas através de ações conjuntas, né? Porque o trabalho que a igreja desenvolve no que tange a educação é uma questão muito importante que, para nós, trabalhadores, ela é fundamental para mudanças de postura no Brasil. Como a igreja enxerga esse sistema diante do momento que estamos vivendo e aprofundado com questões externas. Tem o coronavírus. Há uma discussão, uma preocupação da igreja com relação a esse tema. Teve a questão dos Estados Unidos com o Irã, que trouxe uma tensão importante, o petróleo subiu. Agora caiu por outros motivos. Tem outras questões, como a questão da gripe suína, que fez a carne subir até no Brasil e a inflação subir um pouquinho e criar alguma instabilidade. Ou seja, tem tantos desses temas, como a igreja enxerga? Bom, a preocupação central da igreja é a família. A família. Então, como extensão dessas colocações que eu fiz em torno dos direitos humanos, e que eles se cultivam dentro de um bom relacionamento, então é dentro da família em que as pessoas podem ser mais amparadas em seus direitos, em suas necessidades, para a sua formação e para seu equilíbrio. Então, a unidade, o equilíbrio, a maturidade da família é a coisa central, então, para nós. Então, nesse sentido, a igreja se concentra em ensinar princípios corretos que precisam ser trabalhados, então, com o pai, a mãe, o marido e a esposa e os filhos, porque esses princípios precisam ser cultivados. Então, sem essa base de retidão, de honestidade, de harmonia, é muito difícil, então, querer trabalhar qualquer coisa mais ampla dentro do plano de bem-estar de uma família. Então, a igreja ela tem sua preocupação central, primeiro, então, é com a formação, a educação da família, a harmonia da família. E como não existe clero profissional dentro da igreja, não existem pastores ou padres remunerados, todos, então, são responsáveis para cuidar de suas famílias, inclusive os líderes. Então, o fortalecimento da família através da reunião familiar e do uso do que nós chamamos do sacerdócio, porque o sacerdócio é dado aos pais. Então, que junto então, com a mãe, forma um par ali, uma unidade para realmente trabalhar o bem-estar dos filhos. E existe, então, currículo e literatura para que a família trabalhe o aprendizado desses princípios. Então, e o estudo é feito principalmente dentro do lar. Então, existe material para que semanalmente, diariamente mesmo, as famílias tenham uma base de formação, então, moral
de preparação para a sua vida, tanto aqui nessa terra como na próxima vida, porque a família permanece junta. Então, existe esse aspecto que é central, que é a preocupação, então, do equilíbrio espiritual, emocional, moral e material da família. Por exemplo, no aspecto social das necessidades da família, todos os membros da igreja são exortados, ensinados a jejuarem um jejum de 24 horas, uma vez por mês. E o que é guardado do que é poupado, do que não é gasto para esses alimentos, isso é doado para a igreja. Olha. Então, existe um líder então ali local que administra esses fundos para justamente socorrer as pessoas que têm necessidade numa questão de doença, de desemprego, qualquer natureza. Então, existe essa responsabilidade que a comunidade ali sente a respeito de suas famílias em proporcionar essa ajuda sempre que for necessária. Como eu falei, em termos de desemprego, né? Essa parte, por exemplo, que é mais imediata, às vezes uma conta de luz, um alimento, alguma coisa com veículo, qualquer coisa que a pessoa precise, então, precisa atender na sua necessidade imediata. Num sentido mais amplo e, vamos dizer, permanente, a igreja tem programas de orientação de emprego e de capacitação de pessoas e de autossuficiência, aprendendo a administrar suas rendas e administrar sua saúde. Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não, quer dizer, evitam qualquer tipo de vício, né, com o tabaco, com o álcool, e devem então se dosar dentro de uma pauta muito bem delineada em termos da sua alimentação e dos seus cuidados. A previdência, então, pessoal, em termos de administrar bem os seus fundos, com uma boa administração financeira. E existe toda uma literatura a respeito disso, para orientar a pessoa nos seus pequenos negócios, se ela tiver o desejo, prestação de serviços. E aí vai formando uma gama, então, ampla de orientação que a pessoa precisa para a sua saúde, para seu trabalho, para a estabilidade dentro da sua família e a orientação dos jovens e o cuidado das crianças, de forma que haja um equilíbrio mais amplo da vida familiar. Olha, realmente me surpreende de forma muito positiva, né, as atividades desenvolvidas pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e o mormon Leonel Samaia coloca de forma muito didática, né, uma maneira muito importante de ser solidário, porque tudo isso que foi dito é ser solidário. As pessoas que estão enfrentando uma série de dificuldades encontram na igreja, em algumas oportunidades, soluções do dia a dia que possam viabilizar a questão até da sanidade da pessoa. Porque quem está sem emprego, com dívidas, não paga a luz, etc., fica numa situação realmente muito complicada. E a igreja está lá dando a mão. Isso realmente nos surpreende muito positivamente e é fundamental. E como, infelizmente, o tempo terminou, senhor Manuel, mas a nossa ideia era buscar também a alternativa, um diálogo dos seus membros, dos membros da igreja, e que sejam trabalhadores que possam dialogar com o movimento sindical, ter uma oportunidade nesse sentido. Mas aí nós vamos procurar oportunamente, até se for o caso, visitá-lo, para que a gente possa construir juntos um trabalho conjunto. Infelizmente o tempo acabou, agradeço muito a vinda do Leonel Samaia, que veio com esclarecimentos muito caros para todos nós. E agradeço a sua audiência. Continue ligando 2121-5972, visitando a nossa sede na Rua Formosa 99, acessando o nosso site www.comerciados.org.br. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo.
Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.